Nós, na aula passada, trabalhamos a ideia de campo, e a gente vai fazer aqui uma revisão bem rápida só para a gente relembrar os conceitos. Bem, o campo elétrico é uma ideia abstrata que está permeando o espaço físico. Para testar se existe campo elétrico em uma determinada região, você vai lá e coloca uma carga de prova. Se essa carga de prova sofrer a ação desse campo, você vai dizer que naquela região onde você colocou a carga existe esse campo elétrico, tá bom? E aí nós fizemos aqui uma imagem onde você colocou uma carga aí no centro que está gerando um campo e colocou cargas próximas dela e todas as três sentiram a ação da força. Por quê? Porque todas as três estavam dentro do campo. E a gente fez uma analogia com o campo gravitacional. Depois eu mostrei para vocês que existe uma equação, né, que determina a medida desse campo elétrico quando você coloca a carga lá. E aí tem a sensação de uma força, né? E aí nós vimos que o campo elétrico ele pode ser definido como a força por unidade de carga, onde o vetor campo elétrico é representado pela letra E setinha, a força elétrica representada pela FE setinha, e o Qzinho é a carga. Isso aí tudo nós vimos na aula passada. Quando a carga geradora ela é do tipo positiva, ela cria um campo que é para fora. Isso aqui é uma convenção nossa, certo? Se essa carga fosse uma carga negativa, ela criaria um campo para dentro. Certinho? Vamos ler aqui a definição. Diz assim: o vetor campo elétrico em um ponto P, devido a uma carga Q positiva, sempre tem sentido de afastamento. Essa daqui positiva, o campo dela, perceba que as linhas tracejadas aqui, o sentido das setas delas são para fora, de afastamento. Em relação a ela, enquanto que o vetor campo elétrico, devido a uma carga Q negativa, sempre tem sentido de aproximação. Olha aqui para a imagem aqui embaixo. Essa carga negativa, os vetores campos elétricos aqui sempre apontando para dentro, em relação a ela, independente do sinal da carga de prova. Então, vamos ver o seguinte. Vamos supor que você tem uma carga geradora positiva no espaço, aí como você vê na imagem, e essa carga positiva está criando o campo elétrico. Esse campo elétrico você vai e joga uma carga de prova. Então está aqui a carga geradora positiva, o campo elétrico criado por ela, e você vai nesse campo e joga uma carga de prova lá positiva. Basicamente você já sabe que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Como você tem duas positivas, elas são de mesmo sinal, então a força vai ser de afastamento, né? Só que se eu perguntasse para vocês, e o campo elétrico dessa carga positiva, a gente acabou de ver que o campo elétrico da carga que está gerando é para fora. Então, quando a carguinha de prova que for positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Aí vocês perguntam assim, mas professor, e se a carguinha fosse negativa? Vamos lá ver o caso da carga negativa. Se a carga de prova fosse negativa, a força seria uma força de aproximação. Olha aí o sentido da força. De aproximação. Porém, o campo elétrico seria para o lado de fora. Por que para o lado de fora? Porque o campo elétrico, lembra que ele é gerado pela carga geradora que está aqui no centro. Certinho? Então essa carga geradora ela sempre vai criar um campo nessa carga que é para fora, como a gente viu lá na nossa convenção agora há pouco. Bem, só para vocês tirarem a dúvida, e se essa carga geradora do centro aqui ela fosse uma carga do tipo negativo? Poderia me perguntar isso aí, né? Se essa carguinha geradora fosse negativa e você colocasse uma carga de prova positiva, o campo estaria para dentro e a força estaria para dentro. Por quê? Porque carga de sinais contrários aí se atraem e o campo elétrico quem está gerando é a geradora, então vai ser para dentro. Aí, ó, conforme aparecendo na imagem. E se ela fosse negativa, sinais opostos, né? Então, desculpa, a força e o campo estariam no sentido contrário, certinho? Então essa aí é a orientação do campo elétrico. O campo e a força vão ter o mesmo sentido quando? Quando a carga for do tipo positivo. Independente do campo que está sendo gerado, a força e o campo têm o mesmo sentido. E se a carguinha de prova é negativa, independente de quem está gerando o campo elétrico, força e o campo têm sentidos opostos. Então, de novo, se a carga for positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, força e campo têm sentidos opostos.
Legal, pessoal? E aí está uma forma abstrata de você representar o campo. Né? Você pode representar o campo através das linhas. Se você passar um anel bem aqui próximo da carga, você vai perceber que passam mais linhas aqui dentro. E se está passando mais linhas aqui dentro, a gente entende que nessa região o campo elétrico ele é muito forte. Aí vamos supor que você pega esse anel e arrasta para o lado de fora aqui. Ó. Você vai perceber que diminuiu o número de linhas. E se diminuir o número de linhas aqui, é porque você vai dizer que o campo elétrico aqui é mais fraco. A mesma coisa vai acontecer para a carga negativa. O anel afastado, o campo elétrico é fraco aqui. Se você aproximar o anel, o campo elétrico ele é forte aqui, porém para dentro. Essa é a diferença. É um modo de dar uma representação concreta a um conceito abstrato. As linhas de força indicam ainda qualitativamente o módulo do vetor campo elétrico numa região. Então, se você tivesse duas cargas positivas, olha como é que estaria o campo. Campo de afastamento. Se tivesse uma positiva e uma negativa, campo de aproximação. Lembrando que sempre o campo ele vai nascer na positiva e, entre aspas, aqui ele vai morrer na negativa. Se você colocar o anel aqui próximo, você vai perceber que o campo ele é muito forte aqui. Se você colocar o anel para cá, ele é muito fraco. Se você passasse esse anel bem aqui no meio, não teria campo elétrico. Questão 3 diz o seguinte: a figura mostra uma partícula Q com carga elétrica positiva de 3,2 menos 10 a menos 19 C no instante que passa pelo ponto P. Nessa região existe um campo elétrico e a força que atua sobre a partícula em função da ação do campo elétrico tem intensidade de 1,610 a menos 14 newtons, na direção e no sentido positivo do eixo Y. Despreze a ação do campo gravitacional e de possíveis forças de resistência. Aqui nessa questão, a primeira coisa que você vai fazer é analisar as informações. Que informações você tem? Ele te dá uma carga elétrica, certo? E diz que essa carga elétrica ela é positiva e o valor dela é este. Você vai e anota esse valor. E depois ele diz que a força que atua nessa partícula é de 1,610 a menos 14. Você vai e anota também essa informação. E diz ainda mais, que a direção dessa força está no sentido positivo do eixo Y. Vamos ver aqui a imagem, que a imagem te mostra, olha aqui a partícula no ponto P, ela tem uma velocidade para a direita, e essa carga que está aqui, ele diz que existe uma força empurrando ela para cima. Existe uma força elétrica para cima. E ele diz que essa carguinha aqui ela é positiva. Uma outra informação que é muito interessante é aqui esse eixo cartesiano. Esse eixo cartesiano aqui que você vê aqui, x, y e z, ele serve apenas para representar que essa carga está se movendo no espaço. É só você imaginar o canto da sua parede do quarto, né? O canto da tua casa tem a altura, que seria o eixo y, tem a largura aqui no eixo x e o comprimento aqui no eixo z. É como se esse eixo z estivesse saindo da tela do teu celular, do computador, não sei onde é que você está assistindo, e você imagina que essa partícula está no espaço, ela está se mexendo no espaço. Essa que é a ideia desse eixo cartesiano aqui, beleza? Olha, se eu sei que a força, bora aplicar a teoria que a gente acabou de aprender agora, se eu sei que a força é para cima e essa carga é positiva, lembra lá da teoria? Toda vez que a carga for positiva, a força e o campo têm mesmo sentido. Então, se a força está para cima, obviamente que o campo estará para cima. E quem está gerando esse campo para cima aqui, ó, esse campo invisível aqui para cima, provavelmente deve ser uma carga que está aqui embaixo. Sim? Então, com base no referencial da figura, determine a direção, o sentido e a intensidade em newtons por coulomb do vetor campo elétrico, está representado aqui pela letra E, no ponto P. Bem, como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, vamos só anotar aqui campo elétrico, representado aqui pela letra E, chapéu é um campo elétrico. Ela tem que ter intensidade, ela tem que ter direção, e ela tem que ter o que mais, pessoal? Sentido. Todo vetor tem que ter essas três sentido. Ela tem que ter essas três características aí. A direção, eu sei que é uma direção vertical. Olha, o campo elétrico, por que eu sei que ele é vertical? Ele está aqui, ó. Então, eu escrevo aqui, vertical. Estou anotando isso aí. E o sentido é de baixo para cima. E a intensidade, como é que nós acharíamos? Fazendo o cálculo do campo. E aí a gente aprendeu que para fazer o cálculo do campo, a gente precisa lembrar
que o campo elétrico ele é a relação entre a força e a carga. Força por unidade de carga. Essa relação vai te determinar qual é a intensidade deste campo aqui. E para determinar a intensidade, basta lembrar que a carga e a força estão descritas aí na questão. Vamos anotar aqui, ó. No texto, a força elétrica é 1,6 10 a menos 14 newtons. E o valor da carga é de 3,2 vezes 10 deixa eu ver aqui, menos 19, é isso? 19 aí, ó. Menos 19 coulomb. E aí, a partir dessas informações, eu posso determinar quem é o meu campo elétrico. Olha aí o campo elétrico. Força por unidade de carga. Aí vai ficar bem simples de você resolver esse problema. Vamos fazer isso aí. Vamos lá. Campo elétrico. E vai ser o valor da força. O valor da força lá é 1,6 10 a menos 14. E aqui embaixo o valor da carga, que é 3,2 vezes 10 a menos 19. Verifique aí para ver se está tudo certinho. Para facilitar o raciocínio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever esse campo elétrico dessa forma aqui, ó, como se ele fosse 1,6 dividido por 3,2 e 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 19. Isso aqui é a mesma coisa do que está escrito lá em cima. Eu só fiz isso de forma didática para vocês entenderem o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir de forma separada. Esse 1,6 por esse 3,2, eu vejo que ele é a metade. Então, o número de baixo é o dobro do número que está em cima. Eu posso escrever aqui como se fosse 1 sobre 2. E aqui desse lado, eu vou usar uma técnica. Toda vez que eu ver potências divididas aqui uma pela outra, eu posso fazer o seguinte. Ó. Posso jogar essa de baixo lá para cima. Ela está dividindo aqui, né? Eu posso jogar ela para cima, só que quando eu fizer isso, tá vendo o sinal do expoente lá? É menos 19. Quando eu fizer isso, eu vou alterar o sinal. Então você vai lá e altera o sinal. Como é que ficaria escrito? Então, essa nossa equação, ela ficaria escrita da seguinte forma. Aqui o campo elétrico, ele seria 1 sobre 2, multiplicado por 10 a menos 14, multiplicado por 10 a mais 19. Acompanhe aí comigo o raciocínio. Joguei a expoente de baixo lá para cima. Ficou positivo. Aí ficou multiplicando 10 a menos 14. Está aqui. Ó. Tá? Então acompanhe comigo esse raciocínio aí. Prof, e se eu jogasse o 10 a menos 14 para baixo? Pode? Pode. Só que você vai alterar o sinal. Se o sinal estiver negativo, ele vai para baixo positivo. Se ele tivesse positivo em cima, ele ia para baixo negativo. Mesma coisa vale para o de baixo. Então o que nós temos aqui? Que o nosso campo elétrico ele é 0,5 vezes 10, ó. Aí você repete a base, lembra lá da matemática? Repete a base, que é 10, e vai ficar menos 14 com mais 19. Vai ficar 10 elevado a 5 Newton Coulomb. Ok? Essa aqui seria a resposta. Mas se você quisesse escrever em notação científica esse número, como é que ficaria em notação científica? Como é que a gente escreve o número em notação científica? Aqui a gente tem o 0,5 vezes 10 à quinta. Em notação científica, bastaria que eu andasse uma vez com a vírgula para a direita. E toda vez que eu ando com a vírgula para a direita, eu vou e acrescento uma unidade aqui em cima. Então vai ficar 10 elevado a... Desculpa. Eu não acrescento, eu retiro uma unidade. Então vai ficar 10 elevado a quarta, certo? Toda vez que eu andar para a direita, eu retiro uma unidade daqui de cima. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 10 a quarta Newton Coulomb. Isso aqui seria um número em notação científica. A nossa resposta vai ficar que o nosso campo elétrico, a intensidade do nosso campo elétrico é 5 10 a quarta Newton Coulomb. Essa é a resposta. Então, esse exercício aí
ele pediu para você determinar a intensidade, que seria um número, e o número você usa a equação para calcular. A direção, basta você olhar na imagem, e o sentido também.